Olá, Headbangers! Estamos agora no ano de 2020 e a gente vai falar sobre o nosso mais recente álbum, I In Hell. Ok? Então, primeiro, esse álbum é nosso 15º álbum e não o 11º, como a maioria dos reviewers dizem. Tá? Então não importa o que é a Encyclopedia Metallium, Metal Archives, ou mesmo a Wikipedia fala, importa o que eu sei. Então é o 15º álbum por todos esses motivos que quem seguiu a série aqui, desse discografia comentada, vai entender, já entendeu o porquê. Bom, eu preciso fazer uma pequena introdução, que o Vulcano sempre foi uma banda Did It Yourself, tá? Sempre foi uma banda independente, como dizemos aqui no Brasil. Então, todos os álbuns que vocês, fãs, têm, exceto o Who Are The True e o Five Schools and One Chalice, que são direitos fonográficos com contrato assinado da Cogumelo Records, todos os demais, os direitos autorais são meus. Então nunca houve uma gravadora realmente que trabalhou conosco ou assinou um contrato conosco da forma com que estamos assinados agora com a Mighty Metal. Então eu sempre fiz o álbum todo, começo, meio, fim, capa, mixagem, master, tudo, e licenciei para alguém. Eu licenciei para Rock Brigade, eu licenciei para a própria Cogumelo, eu licenciei para Encore, eu licenciei para Thrash SA e assim vai. Licenciei no exterior, uma série Então eu sempre mantive através da Renegados Records, o que eu criei em 2003 para manter essa coisa comigo, tá? Então é assim. Bom, diferentemente de tudo isso, esse álbum não, eu assinei um contrato, tá, com a Mighty Metal. Como aconteceu isso? O PR, o Fernando Reis, o Relações Públicas, Fernando Reis, da Mighty Metal, ele é português, nacionalidade portuguesa, entrou em contato perguntando exatamente como eu trabalhava. Olha, como o Vulcano trabalha aí no Brasil. E eu expliquei isso que eu acabei de explicar para vocês. Um tempinho depois eu recebi uma mensagem do CEO da Target, da Target Group, da qual a Mighty Metal faz parte, me propondo uma maneira diferente de trabalhar. Aí eu falei, legal, eu topo, por que não? E daí assim, a gente conversou e tal, e chegou na assinatura do contrato. Então, eu já estava em 2019, lá no comecinho de janeiro de 2019, eu já estava trabalhando nesse álbum, nas músicas desse álbum. Eu já estava fazendo um novo álbum. Ocorreu o evento que o Arthur saiu da banda, Arthur Von Barbalha saiu da banda e tal. Mesmo assim eu continuei trabalhando no álbum, veio depois então essa conversa com a Mighty Metal, veio o contrato e eu continuei trabalhando no álbum. Eu entreguei 18 músicas para a Mighty Metal. Para eles escolheram 9 ou 10, mas eles acabaram escolhendo 13. Não é minha praia, eu gosto de álbum curto, mas tudo bem. Contrato é contrato, eles escolheram, gostaram, tá bom. Escolheram dessas 18, 13. E eu posso dizer o seguinte, só um parênteses, cara, tem 2 músicas dessas 5 que estão comigo que é sensacional. Mas eles não escolheram. Beleza, então vamos continuar. E eu entreguei esse material por volta de agosto, agosto, quase setembro. Só que eles têm um cronograma de lançamento que tem que ser respeitado. Aliás, eles têm muita banda, e muita banda de qualidade. Então a gente entra num cronograma e tem que ser respeitado, que saiu então em 2020. Mas é um material de 2019. Ok? O que diferencia também nesse álbum? Esse álbum é o primeiro álbum que eu trabalho de uma forma diferente. Eu sempre, que nem eu falei já várias vezes aqui nesse pequena série aqui, eu sempre escrevo frases, coloco no bolso, aí me vem um negócio na ideia, eu escrevo na carteira, escrevo na mão, quando chego em casa passo pro computador. Eu sempre tenho, quando eu tenho uma frase,
eu escrevo. Então sempre trabalhei o quê? Eu vou primeiro na minha gaveta aqui, que está aqui, ó, de coisas escritas, né? E dou uma passada geral e depois eu monto os textos, né? Eu monto os textos. E eles ficam então quase que interligados no mesmo tema, porque quando você pega um ou outro, você começa a procurar na gaveta aquelas coisas que estão dentro do mesmo tema. Então os demais álbuns sempre tem um tema central do qual eles permeiam, né? Esse não, esse foi o contrário. Eu comecei a fazer as músicas, houve aquela coisa assim que ninguém queria, mas aconteceu, o Arthur deixou a banda, então eu estava preocupado em fazer as músicas. Eu fui fazendo música, houve o convite da Mighty, e continuei fazendo música e deixei esses temas de lado. Quando tudo estava pronto, aí falei, poxa, agora eu tenho que escrever sobre isso, né? Sobre cada música. Então eu vim aqui nesse computador que está desligado, mas está aqui atrás da onde vocês estão me vendo aqui do celular que eu estou gravando, e colocava a música, ela saía nesses dois monitores e eu com a caneta e um caderno na mão, eu ia ouvindo aqui e falei, pô, vou pegar esse tema e escrevendo, né, de acordo com as músicas. Então foi um processo diferente, ou seja, veio primeiro a música e depois veio os temas. Então os temas, ele não tem que está nesse álbum, né, nesse In Hell, ele não tem um tema central, tá, do qual todos os outros permeiam, não. Cada um, né, começa e se encerra nele mesmo, tá? Mas um alerta aos reviewers, todos eles têm uma mensagem, tá? Se não todos, pelo menos das 13, 9 tem. Né? O restante eu fui dando uma enchidinha aí de linguiça. Aí eu vejo alguns reviews colocarem e tal. Por exemplo, as músicas, né, os temas das músicas se enquadrariam numa ótima sopa de letras que caberia ao Venom e tal. Aí eu não entendi, eu falei que ele está dizendo o seguinte, que a palavra inferno, a palavra hell, a palavra Satan está presente em todas, mas o cara nem se preocupou em ler a letra, ou pelo menos entender, né? Porque muita gente pode ler e depende se você lê com intelecto, é uma coisa. Se você lê, né, com a quinta dimensão, que a gente tem, todo mundo tem, não são só 4 não, são 5. Se você está na quinta dimensão, ouve e lê, é outra coisa. E é isso que eu escrevi. Eu estou na quinta dimensão quando eu escrevo. Então, às vezes eu tenho que ficar explicando sobre qual tema, porque eu gosto de alegoria. Quantas vezes eu falei alegoria durante esse nosso documentário? Eu gosto disso. Eu gosto de pegar um tema e não deixar ele claro. Porque se eu deixar ele claro, o meu português... Não é que meu português é ruim, é que o meu inglês também, né? Não é que é ruim, é que não encaixa, cara, entendeu? O rock não aceita palavras complexas, né? Para explicar alguma coisa. Não, o rock aceita o quê? Alegoria. Então muita gente não entendeu. E eu comecei a perceber que quando começaram alguns reviewers, né? Começou a comparar a gente com outras bandas, né? Mas comparar no sentido... como se o Vulcano tivesse feito o Blood Vengeance e nunca mais feito nada. E agora fez o In Hell. Ou seja, um desconhecimento, cara. O pessoal nem se preocupa em ir lá e... né, eles se preocupam em ir, vai lá na Metallica, pega algumas informações, vai no Bandcamp, bota no Random, ouve algumas músicas e faz um review. Não é bem assim, né? E isso foi um dos motivos que eu estou fazendo essa série, né, de discografia comentada, para tentar pelo menos, né, deixar claro que existe uma outra coisa por trás da banda, né? Ó, licença, eu falo demais, cara, e a garganta seca. Bom, então vai aí a minha crítica, né? Porque assim, seria assim, vamos dizer o seguinte, não é a minha crítica, é o meu review sobre alguns reviewers. Então, me comparo com bandas, né, das quais eu cresci junto. O Vulcano cresceu junto, a banda tem quase 40 anos, cara. Não é uma banda de 10 anos, de 5 anos que você pode falar, não, pô, soa que nem o Creator, mas peraí. A gente tava lá junto com ele, a gente ouvia a mesma coisa que eles estavam lançando lá na Alemanha, e ouvia os caras, nascemos na mesma época.
como nós crescemos junto, vamos chamar a palavra crescer junto, que dá para entender fácil, né? Por exemplo, então compara a gente com Destruction, com Slayer, com Razor, tudo da mesma época, então não tem que comparar, porque nós temos 40 anos, nós fazemos parte daquilo, tá? Então o que querem de nós? Que a gente seja original. Nós já fomos original uma vez, agora não tem mais como. A não ser que eu comece a fazer umas doideiras aí, comece a colocar uma garota para fazer vocal melódico, bota um guitarrista com o cabelo que vem daqui até a cintura, né? E uma guitarra que eu não sei nem que modelo é, e faz aqueles riffs totalmente melódicos e virtuosos, né? E coloca um baterista que parece mais uma máquina de costura do que um baterista, então não sei o que eles querem. Isso aí ficou assim, eu fiquei meio chateado com isso, mas tudo bem, isso aí faz parte, eu só espero que esse pessoal se aprofunda um pouco mais sobre o que é o Vulcano, tá? A minha escola é essa aqui, cara. Essa é a minha escola, entendeu? Minha escola é essa aqui. Simples, direto, honesto, verdadeiro, sem nenhum tipo de mistura, tá? Ou idiotices cênicas, ok? Simples, assim, old school, anos 80, tá? Então, falta informações, né, e profundidade de pesquisa em alguns reviewers para poder fazer um review, né, um pouco mais, vamos dizer assim, com propriedade. Mas tudo isso, beleza, você vê que realmente esses reviews que nos comparam não são os top, né? Os top tem noção do que está fazendo, e então não tem problema, né? Então a Mike Metal levou a gente num outro nível, vamos dizer assim, de popularidade, porque nós estamos nos Estados Unidos, no Canadá, na Ásia, a Europa toda. Então a gente chegou em lugares que não chegaria estando somente com uma gravadora sem contrato, licenciando aqui, licenciando acolá. E, por exemplo, a gente saiu, eu fiz entrevista para Metal Hammer, alemã, coisa que nunca acho que meu nome apareceu na Metal Hammer. Teve review na Metal Hammer, 9 pessoas junto, fazendo review do mesmo, né? São 9, isso é legal. É 9 caras falando sobre o seu álbum. E a média é a média do que os 9 caras, né, entenderam sobre você, não um cara. E a Death Forever também, tá? Então, assim, ficou muito legal. Assim, o Vulcano, com essa, vamos dizer assim, essa cooperação, né, que a gente está fazendo com a Mike Metal, a gente conseguiu levar esse nosso álbum um pouco mais além. Talvez muitas pessoas não conheçam, mas procurem o álbum. O álbum é muito interessante, tá? Se vocês querem modernidade, se vocês querem originalidade, se vocês querem uma tribo de índio em cima do palco fazendo percussão junto com a gente, esquece, não é a nossa praia, tá? Você vai encontrar um álbum que tem uma sonoridade totalmente, né, dos anos 80, uma qualidade de produção melhor do que a gente costuma encontrar, e é isso que está aí. Valeu, galera. Então é o seguinte, esse é o nosso último álbum, 15º. Eu vou encerrar aqui, não definitivamente, né, a nossa conversa aqui, mas eu vou depois fazer mais um pequeno vídeo sobre mais 2 álbuns que são 2 álbuns ao vivo, ok? Álbum ao vivo, porém, de músicas que já foram publicadas em um ou outro álbum. Vou comentar um pouquinho sobre os 2 depois dessa série. Vou então reafirmar que eu conto dessa maneira a minha discografia, por isso que é o 15º, e que se pudesse contar, e eu conto como lançamento, não o 15º trabalho inédito, mas o lançamento, então esse é o nosso 17º lançamento. Galera, obrigado aí para aqueles que chegaram até aqui, né, até o fim. E se vocês quiserem bater um papo aí, eu não sei se eu vou ter muito tempo, mas eu vou procurar responder qualquer coisa que vocês quiserem. E eu vou deixar meu e-mail aqui, tá? O meu e-mail particular é zema2@hotmail.com. Valeu? Muito obrigado por vocês
me ouvirem até aqui. Muito obrigado por quem fez essa, vamos dizer assim, produção, né? Levou essa produção. Muito obrigado a Sangue Frio, que é o pessoal que faz pra gente a nossa relação pública, assessoria de imprensa. Muito obrigado aos nossos fãs lá no Facebook, que passam de 67 mil. Que mais? E dizer e pedir desculpa só pela baixa, entre aspas, né, baixa qualidade desse vídeo, porque nossa proposta não é fazer nada, né, lindo, tá? Nossa proposta é levar informação para vocês, informação da fonte. Valeu! Agora o último gole. Último gole, Miss Molly.